Olá, uma boa noite a todos. Quero, primeiramente, em nome do vereador Gabriel, cumprimentar a todas as autoridades aqui da mesa, dar uma boa noite a todos que estão nos assistindo dos seus lares e a cada um que está aqui esta noite, em plena sexta-feira, né, está aqui prestigiando esse evento, que a gente sabe que é um tema tão relevante, onde nós estaremos falando a respeito da doação de sangue. Já passo a palavra para o vereador Gabriel, fazer uso da palavra. Por favor, vereador, fique à vontade. Boa noite, presidente Lubitencourt, boa noite aos demais convidados aqui, a todos presentes, a você que nos assiste. Claro, né, para mim é uma alegria, vereadora Lu, ter essa parceria contigo, né, desde o ano passado a gente juntos em alguns projetos, especificamente nesse do Junho Vermelho, trazendo essa sensibilização para a comunidade de navegantes com relação ao incentivo da doação de sangue. E hoje aqui nessa roda de conversa a gente vai ter a oportunidade, né, de trazer exemplos e mostrar a necessidade desse projeto tão importante. Então que a gente possa se envolver e se engajar durante esse mês e, claro, não somente durante esse mês, mas nos outros também, porque a doação de sangue é necessária durante todo o ano. Então, é isso. A gente fica à disposição sempre, vereadora Lu. Obrigado. Eu que agradeço. Ainda em tempo, gostaria de ressaltar aqui, destacar a presença da nossa querida amiga vereadora Adriana Macarini e também da doutora Ariana, que faz parte aqui, né, da gestão municipal, e também a equipe do SAMU. E a todos os servidores da casa, os servidores da saúde, os familiares aqui da Giane, né, sejam todos muito bem-vindos. E como disse o vereador Gabriel, com certeza, nós estamos falando no mês de junho, mas essa é uma luta de todos os dias, né? Todos os dias, todos os meses, várias vezes ao ano, nós devemos sim falar sobre a questão da conscientização na doação de sangue. Sabemos que há muitos mitos a respeito disso, sabemos que ainda há muitas barreiras, mas o nosso maior objetivo aqui é orientação, esclarecimento, e para que todos tenham a consciência de como fazer a doação de sangue, o que seria todo esse procedimento. E por isso nós estamos hoje aqui com grandes e importantes pessoas, assim, se é que a gente pode falar assim, né, que se destacam no meio da nossa sociedade. Nós temos aqui o doutor Pablo, que é o nosso secretário da Saúde. Seja bem-vindo, doutor Pablo. O capitão Moura também, que trabalha aqui juntamente ao Corpo de Bombeiros, e nós temos aqui a nossa querida amiga Giane Bortolato, que muitos aqui da cidade da Navegante já têm conhecido, né, a história dela. Ela vai compartilhar um pouquinho realmente daquilo que ela tem vivenciado, vai falar dos desafios que ela tem enfrentado nesse processo. Mas nesse primeiro momento, então, eu quero abrir aqui com o Dr. Pablo para ele, né, se apresentar para a população, para aqueles que ainda não o conhecem, e fique à vontade, Dr. Pablo. Boa noite, presidente. Agradeço o convite, fico muito satisfeito de poder hoje representar a nossa equipe da Secretaria de Saúde. Eu sou médico infectologista e, desde o início de maio, então, agora à frente da Secretaria de Saúde. Então, muito obrigado, presidente, em seu nome aqui, cumprimento as demais autoridades que estão aqui presentes nessa mesa de hoje. E, sem dúvida, a gente precisa aproveitar o Junho Vermelho, que é um mês dedicado e feito em alusão a todas essas necessidades que nós reconhecemos frente à doação de sangue. E isso hoje é fundamental que nós façamos, e já foi feito graças ao Poder Legislativo, nós podemos apoiar no ano passado, mas agora, nesse pós-Covid, que nós sabemos que as doações diminuíram muito em função da Covid, retomar essa atividade que é tão essencial e que pode salvar tantas vidas. Então, muito obrigado. Nós que agradecemos, né, vereador Gabriel, a sua disponibilidade, o seu tempo, né, o seu conhecimento para compartilhar aqui conosco. Também o capitão Moura, por favor, se puder fazer uso da sua palavra, se apresentar para a gente também. É um grande prazer tê-lo aqui, capitão. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite, presidente, demais vereadores dessa casa, vereadora Adriana, Gabriel, demais funcionários aqui da Câmara de Vereadores, doutor Pablo, secretário de Saúde, convidados aqui da mesa, pessoal do SAMU, demais convidados. É uma honra, novamente. Eu lembro que ano passado eu recebi o convite também para somar forças nessa campanha e fiz com o maior prazer. Sei da importância de defender essa bandeira. Conte sempre com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar e parabéns já de antemão pela essa iniciativa.
Obrigada. Quero também agradecer a Giane. Giane, se também se quiser se apresentar, né? Ela que estava um pouco tímida, ela disse que tem dificuldade, mas para trazer, né? Eu falei para ela ser a voz, né? Que ela seja a voz hoje de muitas pessoas que também estão passando por momentos difíceis e que estão enfrentando alguns desafios na questão da doação de sangue. Seja muito bem-vinda, Giane. Então, boa noite a todos, boa noite a todas as autoridades aqui na mesa e demais presentes. Para quem não me conhece, meu nome é Giane. No final do ano passado, eu fui diagnosticada com leucemia e, desde então, travo uma luta contra essa doença tão difícil de enfrentar. E tive bastante experiência nesses meses de luta com a doação, por ter O negativo, que é um tipo de sangue que só recebe dele mesmo. Então, tive essa dificuldade de ouvir da minha médica que estava um pouco em falta. Então, ir atrás, mobilizar pessoas, familiares para conseguir a doação. Então, eu vivi na pele o que é precisar de sangue e ter essa falta. Então, vejo o quanto é necessário esse tipo de mobilização e quanto é muito importante o que está sendo feito aqui em Navegantes. Parabéns por essa iniciativa. A gente que agradece, Giane, pela tua disponibilidade, né, de trazer a sua história aqui para a gente e para ver realmente essa necessidade, né, das pessoas doarem o sangue, né? Então, a gente, ano passado, né, Lu, a gente começou a conversar com relação a isso, justamente por conta da necessidade e também pelas pessoas que entraram em contato com a gente querendo fazer essa doação, né? Muitas pessoas aqui do nosso município falavam: poxa, já teve oportunidade do Demosc vir até aqui em Navegantes fazer a coleta, eu já fui doador de sangue, mas hoje acaba ficando um pouco difícil, né, por conta da ida Blumenau e tudo mais. Então, nós vendo essa necessidade e o desejo de alguma parte da população aqui de Navegantes em querer fazer essa doação de sangue, nós criamos então esse Junho Vermelho para trazer ferramentas e oportunidades para a nossa população e fazer essa doação então e ajudar a salvar vidas, né? Então, no ano passado, a gente também fez uma grande conquista, né, vereadora Lu? Depois de muitos nãos e muitos pedidos, a gente conseguiu também estar fazendo com que o Demosc fizesse uma coleta seletiva aqui no nosso município, vindo num dia específico, no final do ano passado, e foi um momento muito especial, da gente ver aquelas pessoas doando sangue e podendo também ter esse sentimento de estar ajudando outras pessoas a salvarem suas vidas. Então, agradeço muito, né, a disponibilidade de todos aqui na mesa, a todos que estão aqui presentes, para que a gente possa fazer essa roda de conversa e, assim, sensibilizar mais pessoas em ver essa necessidade tão importante da doação de sangue. Então, agora eu passo a palavra, então, para o nosso especialista aqui do nosso município, nosso secretário de Saúde, Dr. Pablo, para que possa contribuir ainda mais com a nossa roda de conversa agora, então, e agradeço mais uma vez a sua disponibilidade, Dr. Pablo. Obrigado, vereador. É importante a gente entender isso que a Giane trouxe aqui, né, em relação à questão da tipagem sanguínea, que existem alguns requisitos, infelizmente nem toda pessoa ela pode ser um doador, mas a parte boa é que a maioria das pessoas pode sim ser um doador. E a cada doação de sangue a gente pode conseguir ajudar até 4 outras pessoas que precisem do sangue. E quando a gente fala do sangue, o sangue é um material extremamente complexo, então a gente não está falando só do sangue como um fluido, mas a gente está falando aí dos leucócitos, das plaquetas, das hemácias, são diferentes componentes celulares que podem ajudar diferentes pessoas. E ainda de lambuja, a gente consegue fazer muitas vezes aí uma possibilidade de doação de medula óssea, que também é um elemento extremamente importante, principalmente quando a gente está aqui falando então de doenças que são as neoplasias hematológicas, que vão ser corrigidas através dessa doação. Os tipos sanguíneos, eu acho que todos conhecem aí, que a gente fala do A, B, O e AB, e que podem ser positivo ou negativo. E quando a Giane falou do tipo sanguíneo O negativo, trata-se do doador universal. A parte boa de ser o doador universal é que, poxa, que orgulho, né? Qualquer pessoa pode se beneficiar dessa tipagem sanguínea, só que, por outro lado, só recebe dele mesmo. Enquanto a gente vai ter lá na outra extremidade, então, o AB positivo, que é o receptor universal. Esse pode receber, em tese, qualquer tipo de sangue. Mas, independente do tipo de sangue da pessoa, A, B, O, AB, todas as doações são necessárias. Todo o sangue que for recebido, que for coletado no Demosc, ele vai servir para ajudar, como eu disse, até 4 outras pessoas. Então, o tipo sanguíneo, ele não é uma limitação, ele não é uma barreira.
Infelizmente, no ano passado, nós precisamos trabalhar assim na nossa doação, mas logo nós vamos falar das ações que são tomadas para esse ano, onde não há barreira para a doação de sangue e qualquer tipo de sangue vai ser certamente muito bem-vindo no EMOSC. E é isso mesmo, assim, ano passado, um grande desafio foi a gente conseguir trazer o EMOSC, mesmo como o vereador Gabriel falou, a questão dos nãos traziam, né, ao mesmo tempo que a gente tinha esperança e a gente não desistiu, sabe, Giane? Nós conseguimos avançar. E tudo isso que o Dr. Pablo falou é de extrema importância. Eu acho a primeira coisa que a gente pode talvez questionar aqui essa noite é se cada um que está vendo essa roda de conversa, se você sabe a sua tipagem sanguínea. Porque muita gente não sabe, né, doutor? Eu, por exemplo, sei que o meu é O positivo. Então, eu sempre achei que o O positivo era, como o senhor disse, o que doa para todos, mas só recebe dele mesmo, quando na verdade não é. Né? Eu já sei disso, a gente já entendeu. E é uma pena, a gente até vai falar isso no decorrer da nossa conversa, que nem todos podem doar. Existe sim, né, alguns critérios de doação. Depois a gente vai deixar também a Giane falar um pouquinho sobre isso. Existem alguns critérios de doação, existem... hoje o local que nós temos aqui é no EMOSC de Blumenau e de Florianópolis, né? São dois locais preparados para fazer a doação, e nós estamos aqui realmente nesse sentido para falar um pouquinho e para que as pessoas, assim como a Giane, possam nos ouvir e falar também para os seus amigos, familiares, a tipagem sanguínea. Nós até trabalhamos sobre a questão do fator RH, né, doutor vereador Gabriel, a respeito de uma lei, né, sobre isso, para que no próprio hospital, doutor Pablo, as crianças já pudessem sair do hospital muitas vezes com esse fator RH na sua carteirinha, porque eu acho que isso ainda hoje, pelo menos aqui em Navegantes, não acontece. E é importante justamente para destacar assim, a importância, porque as mães sabem, a minha irmã, por exemplo, eu sei que o tipo de sangue dela é um tipo de sangue específico, que quando o bebê nasce, a criança já tem que tomar uma injeção, para que não gere algum tipo de problema para o bebê futuramente, ou para a mãe, alguma coisa nesse sentido. Então, a importância de, desde pequeno, a gente saber essa tipagem sanguínea. Né? Mas, só para avançarmos aqui, se o capitão também puder falar um pouquinho da sua experiência, né, no Corpo de Bombeiros, a importância também da questão da doação de sangue. Nós vimos que ano passado vocês foram até o EMOSC, né, e espero que esse ano vocês e outras instituições e organizações participem, né, de forma, se mobilizando mesmo para que acompanhe esse processo aí do Junho Vermelho, e não só no junho, mas que esse mês de junho vocês possam estar lá com a gente também. A nossa corporação, assim como o pessoal do SAMU, que trabalha no atendimento de emergências no dia a dia, muitas vezes acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, a gente convive com uma realidade bastante dura, né? E pessoas que realmente são necessitadas, que precisam realmente desse aporte sanguíneo aí, em decorrência dos acidentes que acontecem. Então, a nossa corporação ali já há algum tempo, né, acho que por conviver com esses acidentes, e ninguém aqui está livre, né, de acontecer, de sofrer algum tipo de acidente, né? Então, a gente anualmente se mobiliza lá no quartel e sempre vai todo ano lá fazer a doação de sangue. Normalmente a gente vai até de ônibus lá. E é uma maneira também, a gente tenta divulgar nas nossas redes sociais para tentar incentivar com que as pessoas façam, né, esse trabalho aí de realmente ir lá e fazer essa doação. Não custa nada, né? Acho que até ganha um dia ou dois de atestado, né? Você tem esse privilégio aí, mas realmente esse gesto ele acaba salvando vidas, né? Então até é um jargão que a gente utiliza, que faça que nem os bombeiros, né? Ajude a salvar vidas doando sangue, né? Que faz parte do nosso dia a dia, está sempre atendendo essas pessoas. Então faça que nem os bombeiros, ajude a salvar vidas e doe sangue. Então, novamente, a gente que convive com essa realidade aí tão cruel de às vezes pegar muitos acidentes,
né, façam realmente a doação de sangue. Parabéns novamente por defender essa causa. A gente sabe que as pessoas lá na ponta precisam muito, e conte sempre com o apoio da nossa corporação. Perfeito, muito obrigado por isso, né, por todo o serviço de vocês aqui no nosso município, por toda a prestação e, além de tudo, fazer essa doação também, né, que contribuiu muito, né, sempre fazendo parte dessa atividade é tão necessária. Até ano passado a gente conversou com o EMOSC, que eles falaram, né, da mobilização da corporação, e a gente ficou muito feliz por isso, né, também da comunidade em si que se envolveu e se destacou para isso. E dando continuidade, né, o capitão Moura trouxe ali algumas situações, né, que eles acabam enfrentando no dia a dia, né, de ver as pessoas também precisando desse sangue, né. E a gente também tem um caso aqui, né, onde já foi apresentada a Giane. Gostaria de passar um pouquinho agora a palavra para ela também, para ela contar um pouco mais da sua história para a gente, né, e trazer aqui um caso, né, específico, para que a gente também possa ter essa sensibilização através da doação de sangue. Então, por favor, Giane. Bom, meu caso começou no finalzinho do ano passado, lá por novembro, dezembro, comecei a sentir uns cansaços, uma indisposição e taquicardia. Fui ao médico, a minha médica me passou uns exames de sangue, e já nesse exame de sangue o meu hemograma deu por inteiro baixo, assim, hemácias, hemoglobina, plaquetas, ele estava por inteiro baixo. Antes mesmo de eu receber esse exame, eu recebi uma ligação do laboratório para eu ir a um pronto atendimento, refazer o exame para ver se estava certo. Refiz o exame e de cara recebi 2 bolsas de hemácias. O Dr. Pablo falou que o sangue pode ajudar até 4 pessoas, ele é dividido em 4 partes, né, quando a EMOSC faz a captação. Então, eu recebi a bolsa vermelha, né, que é a bolsa de hemácias, 2 bolsas. E já me internei para fazer averiguar o porquê de estar com o sangue todo desregulado. Foram 3 dias esperando um exame sair, até que veio o diagnóstico de leucemia linfóide aguda. E aí eu me internei de novo e comecei o tratamento. Durante o tratamento, além das quimioterapias, eu recebi mais 6 bolsas de hemácias, e muitas, que eu não sei dizer a conta, devem ter passado de 30, de uma parte do sangue também, que era chamada de crio, que nessa situação, eu não precisava receber do meu sangue, não precisava ser O, então, podia ser A, B, o importante é que tivesse esse crio, que também estava muito baixo. Considerando o que a médica falava, vindo com as informações da EMOSC, eu mandei uma mensagem no grupo da minha família, sabendo que a maioria das pessoas ali eram de sangue O negativo, e mandei um áudio pedindo para que eles, se pudessem, se tivessem boas condições de saúde, dentro dos parâmetros que precisa para ser doador de sangue, fossem ao EMOSC para doar sangue. Ali minha família divulgou esse áudio para muitas pessoas, e foi quando eu senti a necessidade de não só falar com eles sobre a doença e sobre a necessidade da doação de sangue e também da doação de medula, eu resolvi compartilhar o que eu estava passando nas minhas redes sociais. Então, eu fiz a primeira publicação falando sobre o diagnóstico, falando o que eu estava passando nas minhas redes sociais, basicamente no Instagram, né? E comecei a falar, postar o que precisava para ser doador de sangue. Eu ia pegando no site da EMOSC e postando, tem que ter essa idade, não se fez piercing, tatuagem, tem que esperar tanto tempo. Eu ia pegando essas informações, passando, e isso mobilizou muita gente, foi muito legal, assim, teve bastante pessoas indo doar sangue. E hoje eu também trabalho, de vez em quando, faço postagens referente à doação de medula. Porque não só a doação de sangue é importante, mas a doação de medula
a medula, ela só é compatível, uma pessoa a cada 100 mil é compatível fora da família. Hoje eu espero por um transplante de medula para concluir meu tratamento. Então, é importante as pessoas também se mobilizarem, quando estiverem indo ao EBOSC, fazerem a doação de sangue, ver certinho o que precisa para ser doador de medula, como funciona, e ser doador de medula também. Pode salvar uma pessoa, é uma doação rápida, fácil, também ganha alguns dias de atestado quando doa a medula, e é uma doação que não tem risco nenhum ao doador e que salva a vida de uma pessoa. Obrigada, Giane, pela sua fala. A gente imagina, como você bem colocou, no primeiro momento ter um diagnóstico e, de repente, já sair dali já para tomar as hemácias, que você falou. E, doutor Pablo, eu não imaginava que tinha hemácias, crio, que você falou, e quanta coisa tem que o senhor pode, acho que, explicar de forma melhor. A medula coisa também, boa, né? Nosso sangue é muito mais rico do que a gente imagina, né? Isso. Ali a gente acaba dividindo, então, já que a Giane está puxando para esse lado, a gente pode falar que são os 4 elementos que a gente consegue fazer, então, a doação. A parte branca, que seria a parte da nossa imunidade, das nossas defesas. A parte vermelha, que são as hemácias, que são responsáveis por transportar o oxigênio no nosso sangue. Isso justifica essa fadiga, esse cansaço que era apresentado pela Giane. As plaquetas, que respondem por uma parte da formação de coágulos e coagulação de sangue. E esse crio, na verdade, são fatores de coagulação que também estão presentes no nosso sangue. Então, esses são os elementos aí que a gente consegue colocar na doação. E todos eles são extremamente importantes, só que os fatores de coagulação, como eles não são células, assim como as plaquetas, a gente consegue fazer a doação independente da tipagem sanguínea. Já para as hemácias e os leucócitos, como são células, então eu preciso respeitar, especialmente para as hemácias, A própria presidente falou antes da questão da tipagem, e a mãe, o filho, isso se dá justamente quando a mãe, ela tem o RH negativo, e o marido dessa mulher, o pai da criança que ela está gerando, ele é positivo. Então, isso traz uma possibilidade da criança ser igualmente positiva, e a mãe acaba fazendo heteroanticorpos contra essa criança em função dela ter uma tipagem positiva. Então, tudo isso pode acontecer, vereadora. A gente precisa ter muita atenção aí, muito cuidado com o sangue. Quando tudo funciona, a gente não dá muita bola, né, Giane? Mas quando a gente precisa, então é que a gente acaba tomando atenção para esses cuidados. E quanto é importante, vereador Gabriel, essas informações que fogem muitas vezes do nosso dia a dia, a importância de saber o fator, a importância de saber as pessoas, da nossa família, como você bem colocou, Giane? A sua família estava ali junto com você, tendo muitos o mesmo fator RH, mas nem por isso eles têm a medula compatível com a sua. E quais os principais desafios que você tem encontrado hoje? O doutor Pablo trouxe aqui algumas questões do sangue, mas hoje você, enquanto uma pessoa que está precisando de doação, porque muitas pessoas têm se disponibilizado, eu tenho visto que as redes sociais, assim, que bom que existem pessoas, capitão? Tem pessoas que se mobilizam mesmo, aquelas que não podem doar muitas vezes, vão atrás de pessoas que podem, e as pessoas, assim, realmente se sensibilizaram com a tua causa. E foi por isso que eu te conheci, foi através das redes sociais, porque realmente entenderam que pode de alguma forma contribuir, não só com você, assim como também com outras pessoas. Mas eu gostaria que você trouxesse um pouquinho assim dos desafios que você tem encontrado nessa caminhada, que a gente imagina que não seja muitos pequenos desafios, Na verdade, o ser diagnosticada com um tipo de câncer traz desde os desafios como receber o sangue, ter algum que seja, ter o sangue do nosso tipo disponível, como a quimioterapia, os processos que a quimioterapia causam, passar mal, ter náusea, a queda do cabelo, que para mim foi terrível, e hoje o maior que eu enfrento é essa insegurança do futuro. Eu preciso de
de um doador compatível, existe uma possibilidade de um dos meus pais serem compatíveis comigo. Quer dizer, eles têm uma porcentagem de compatibilidade, mas ela não é suficiente para o transplante no momento. Não é a melhor opção. O ideal seria se fosse uma compatibilidade alta, em mais de 90%. A gente testou também o meu irmão, que era a pessoa que mais tinha chance de ser compatível comigo, infelizmente não deu certo. Então agora nós estamos esperando que haja alguma pessoa dentro do banco da Redome, que é o Banco Nacional de Medula Óssea, que seja compatível comigo. E às vezes a pessoa que é compatível comigo está nos assistindo, mas não entrou no banco, e aí a gente não sabe, né? E não sou só eu, são milhares de pessoas pelo mundo. O banco, na verdade, é nacional, mas existe uma conversa mundial, então é bastante comum, não ouvi só uma história, mas algumas, de pessoas que receberam medula que veio da Alemanha, que veio de uma pessoa dos Estados Unidos. Então, eles procuram mundialmente pessoas dentro do banco, e estamos nessa espera. Acho que hoje a maior dificuldade da doença é essa incerteza de quando eu vou receber uma ligação dizendo que foi encontrada uma pessoa compatível comigo para fazer esse transplante. Giane, então, por isso que a gente fez questão de trazer aqui, né? Porque tu é um exemplo dentro de milhares ali, né? Que precisam dessa doação e aguardam ansiosamente por essa doação, né? Então, que a gente possa sensibilizar por isso, e como tu falou, né? Às vezes a pessoa está até nos assistindo, ela é essa potencial doadora, mas infelizmente ainda não fez esse cadastro, alguma coisa nesse sentido, né? Então agora, doutor Pablo, existem alguns mitos e medos dentro da doação de sangue, né? Então, se tu pudesse trazer alguns desses mitos e pudesse esclarecer algumas situações, a gente agradece também. Bom, inicialmente, só para trazer algumas questões que são bastante básicas, assim, né? A pessoa com menos de 50 quilos, infelizmente, ela não pode ser doadora, isso é fato. Em relação à faixa etária, a gente vai ter aí a partir de 18 anos de idade até menos de 70, então 69 anos que ainda não completaram 70, que podem ser doadores. Acima de 16 e abaixo de 18 anos é possível, desde que haja a anuência de um responsável, de um familiar que seja responsável por esse adolescente. E aí, quando a gente olha aquele cadastro, quando a gente vai fazer a ficha do EMOSC, assim, chega a ser assustador de ver tantos quesitos aí que podem acabar diminuindo a possibilidade de eu vir a ser um doador de fato. De toda forma, a doação de sangue ela é extremamente tranquila. Eu não sei quantos aqui já fizeram a doação, que bom que vocês já fizeram, também já fiz doação de sangue. Meu sangue é O positivo também, né, vereador? Então, estamos juntos. E é importante também, Rose, que bom. Então, é importante sim a gente saber, eu concordo com isso. E doamos e estamos aqui, certo? O capitão diz que doa pelo menos anualmente e também está aí, firme e forte. Então, assim, ninguém fica fraco depois de uma doação, ninguém precisa tomar uma vitamina especial depois da doação, apesar de que, Giane, depois que vai fazer a doação lá no EMOSC, tem um lanche bem satisfatório, né? Então, assim, já foi, então, assim... né? É todo um cuidado que é tido com essa pessoa. A doação ela dura aproximadamente 1 hora, e o que é comum de acontecer na doação, e isso é extremamente natural, porque a gente precisa falar que isso realmente acontece, é que pode baixar um pouquinho a pressão. Então a pessoa ela pode fazer uma hipotensão, e por isso que naquela poltrona onde é feita a doação, ela pode ser reclinada, a pessoa fica numa posição ali um pouquinho mais deitado, e tudo certo, consegue concluir a sua doação sem prejuízo nenhum. É claro que alguns cuidados precisam ser adotados. Existem doenças que são contagiosas, como as hepatites virais, por exemplo, que elas não aparecem imediatamente depois que eu tive uma contaminação. Então, se eu tive uma exposição que a gente vai chamar de risco para isso, é importante a gente esperar pelo menos 6 meses. Agora, se a gente vai falar das doenças respiratórias, como as doenças de inverno, agora até a própria Covid, depois de 2 semanas da pessoa já estar restabelecida, já está tudo certo e ela pode efetuar a doação. Então, vereador, a pergunta é, a maioria dos casos são possíveis de doação.
Então, assim, quem tem algum mito, alguma vergonha, alguma preocupação, pode nos procurar, procura a sua unidade de saúde da família, pode ter a sorte de ser lá do São Domingos 2, tem a doutora Ariane lá, né, que é a nossa expert do município. Então, isso é importante que a gente tenha esse vínculo com alguém que vai nos ajudar a desmistificar. A maioria das pessoas está apta à doação, mas, infelizmente, o acesso que às vezes não é tão possível. E por isso que nós estamos aqui hoje discutindo justamente a facilidade de acesso que a gente pode conferir para as pessoas e que a gente pode, sim, vereadores, ajudar as pessoas a fazerem a doação. Doutor Pablo, aproveitando o ensejo, a gente aproveita a oportunidade, né, para te perguntar com relação a essa doação de sangue e de medula, né? Eu posso ser doador dos dois? É possível? Como funciona isso? Deve ser, né? Eu estou com a Giane aqui do lado, se eu não responder isso aqui, eu nem saio daqui vivo hoje. A gente precisa entender que, para eu ser doador de medula, vereador, inicialmente, não é que a gente sai doando medula, não é como a doação do sangue, né? E até a própria doação do sangue, a gente pode passar ali por algum requisito, mas é mais fácil. A gente chega ali, bateu o questionário, já vai fazer a doação do sangue. Para a medula, o que é feito é coletado um material que vai fazer a especificação genética desse material e, a partir da necessidade dessa doação, também a gente é chamado. Então, digamos que a gente fosse aqui, né, os compatíveis, então nós somos chamados, e aí nesse procedimento, então, é chamado doador e chamado receptor para que ocorra o transplante da medula. Só para esclarecer, então, a medula ela é retirada do sangue. Se eu não posso ser doadora de sangue, naturalmente eu não posso ser de medula. Ou não? Deu para entender? Não entendi. Vamos supor, Lu, vou lá doar o sangue. Daí descobre-se que a Lu não pode mais ser doadora de sangue. Perfeito. Mas eu quero doar medula. Perfeito, vereador, é isso mesmo. Então, no caso, por exemplo, vamos falar da doença, que eu acho que fica mais fácil de a gente falar isso, que é a infecção pelo HIV. Então, a infecção pelo HIV, ela torna o indivíduo como um não doador de sangue e também não doador de medula. Embora tenhamos também estudos já hoje de doadores de doação e receptor entre a mesma doença. Então, uma pessoa hoje que vive com HIV, ela poderia doar o sangue para uma pessoa que vive com HIV, assim como as situações das hepatites, por exemplo. Não é o cenário favorável, mas isso teve início com os transplantes. Então, se entendia que as pessoas que viviam com HIV, muitas vezes para receber um transplante de órgão, como um transplante de rins, por exemplo, haveria essa possibilidade, a partir daí que se abriu esse leque. Então, idealmente não, mas numa situação de uma emergência, de uma gravidade, de uma falta desse insumo, a gente poderia lançar mão desse recurso também. Obrigado pelo esclarecimento, doutor Pablo. E aproveitando também a oportunidade, né, a gente esteve em conversa recentemente, né, nesse primeiro semestre, para conversar justamente sobre o Junho Vermelho e trazer algumas ações para o nosso município em conjunto com o Executivo, né, com a Secretaria de Saúde. Então, se eu puder passar para a gente aqui agora e fazer também já o convite para a população navegantina com relação a algumas dessas ações, por favor, doutor Pablo. Com certeza. Eu preciso, então, inicialmente agradecer a vocês, né, que nos provocam a tomar essas ações e essas iniciativas, e também agradecer a nossa equipe que está aí hoje, né, o Lucas, a Camila e a doutora Ariane, que permitiram, que possibilitaram que a gente conseguisse conduzir a organização, e também agradecer a possibilidade de transporte, né, que nós conseguimos aí, com o auxílio também da vereadora Adriana, porque é um trabalho de muitas mãos para acontecer isso aqui, né? Hoje parece muito simples, assim, que a gente está nessa roda de conversa, mas a gente trabalha bastante para levar as pessoas, Giane, para ir fazer a doação em Blumenau. Então, claro que compete à nossa secretaria promover esse acesso, então nós estamos elaborando por meio de um cadastro, que está disponibilizado e vai ser enviado para um e-mail que chega até a atenção à saúde ali na secretaria, a possibilidade de doação de sangue, que será feita nos dias 7, 14, 21 e 28 agora desse mês, então as próximas terças-feiras desse mês, e inclusive que vai chegar no dia 14 de junho, que é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Então, nessas 4 datas, nós estaremos levando as pessoas que estiverem inscritas para fazer a doação lá em Blumenau. Nós também tivemos a grata satisfação da notícia
A secretária de Comunicação também disse a respeito da campanha, né? Já está se mobilizando, é uma campanha, alguns outdoors na cidade. Isso deixa a gente muito feliz, justamente para entender da importância, né? Cabe destacar aqui a fala do capitão, quando ele traz realmente, às vezes, casos de acidentes são tão graves e precisa de uma atenção imediata naquele momento. E hoje, aqui na nossa cidade, infelizmente, nós não temos, né, um banco de sangue. Eu sei... Não sei se os senhores lembram, mas ano passado eu lembro que o hospital fez um convênio, né, com a Hemosk, mas ainda era algo muito inicial. Eu acredito que não necessariamente para questões de alto índice, assim, né, de uma gravidade maior de acidente. Então, por isso a importância de a gente falar, né, Giane? Porque o que hoje fica para nós, como legislativo? A vontade e a necessidade de fazer mais. Nós queríamos alugar um ônibus para levar a população de Navegantes, mas, infelizmente, devido à questão do legislativo não poder fazer, né, a gente vai até o executivo conversar com o secretário da Saúde. Porque, de fato, hoje não cabe ao legislativo fazer esse tipo de ação, porque eles entendem pela questão política, né, que a gente vai ter algum benefício futuramente. Então, por isso que eles entendem que não cabe a nós. Nós fomos, juntamente com a Nathalie, fazer toda uma conversa, né, com o Tribunal de Contas, já queria ter 2, 3 ônibus alugados, já pensava em uma comitiva navegantina, mas infelizmente não foi possível, doutor Pablo. Mas que bom que nós temos o senhor, toda a sua equipe, temos pessoas assim como o capitão Moura, temos o pessoal do SAMU, temos os bombeiros voluntários e muitas outras entidades e organizações que estão conosco nessa luta, né? Então, saiba, Giane, que a gente está aqui realmente querendo te parabenizar pelo encorajamento de ter vindo até aqui. Como você disse, não é fácil falar, claro que não, mas nada melhor do que a gente falar da nossa própria vida, como eu falava para sua mãe. Quando a gente fala sobre nós, não tem como alguém dizer que aquilo não é uma verdade absoluta, porque é você quem está vivendo. Então, realmente, que nós possamos poder te ajudar de alguma forma e também ajudar outras pessoas através dessas falas que aqui estão tendo essa noite, né? Porque a questão da doação de sangue sempre foi algo muito, muito rotulado, com muito misticismo, muitos tabus, eu diria, mas que hoje eu dou graças a Deus que nós estamos aqui falando de uma forma tão leve, né? De uma forma que realmente as pessoas podem ajudar, tanto é que aqui no nosso bloquinho a gente colocou, né? Encontre o herói que há em você, doe sangue e salve vidas, porque como foi falado, né? Uma pessoa que doa sangue pode salvar até 4 vidas. E isso só pelo sangue, né? Que a gente está entendendo que o sangue é branco, o sangue é vermelho, tem o crio, tem muitas questões que a gente não conhecia, agora eu já posso dizer que sei. Isso é tão importante, né? O doutor Pablo acha o máximo, né, doutor Pablo? Então, e até para sinalizar para as pessoas, né, desde a tarde de hoje, desde a 1h, já na página da Prefeitura, vocês encontram a matéria que nós contribuímos aí para produzir e o link para fazer esse cadastro que chega lá na Atenção à Saúde. Então, entrando aqui no site da Prefeitura, navegantes.scc.gov.br, a gente consegue acessar o formulário, que é um formulário online, preenchido ali no Google Forms, chega lá para a nossa equipe e eles fazem, então, esse agendamento com o pessoal para o dia de fazer a doação em Blumenau. Então, a gente tem a agradecer muitíssimo a participação de todos aqui, né, a colaboração. E a gente gostaria, então, de passar agora a última palavra, né, a começar pelo capitão Moura, para a gente finalizar, então, a nossa roda de conversa aqui. E, claro, estendendo sempre, né, e convidando a todos que assistiram a compartilhar nas redes sociais, porque ficará disponível aqui também nas nossas redes sociais da Câmara de Vereadores. Vou utilizar, então, novamente o nosso jargão, né? Puxar um pouco de brasa para a nossa sardinha, faça que nem os bombeiros, né? Ajude a salvar a vida e doe sangue. Né? E gostaria de parabenizar a Giane também pela coragem de ter vindo aqui. Tá? Então, parabéns, Giane. Giane, o microfone está aberto também para você falar o que desejar, né? Fazer as sua fala final, as suas considerações finais, mas também talvez conversar aí com a comunidade, que é a oportunidade que está tendo, né, de mostrar aí e conversar com a população. Fique à vontade,
tá bom? Bom, uma coisa que eu não citei, eu era doadora de sangue antes de descobrir a doença. Agora, por causa dela, eu não poderei mais doar sangue. Até o Dr. Pablo falou que é uma honra, né? Ser o doador universal, e eu sempre me senti assim. Posso doar para quem eu quiser. E eu fui doadora de sangue e eu posso falar com muita certeza. É muito mais fácil assinar o papel de doação do que de quem está recebendo. É muito mais fácil ser a pessoa que está querendo salvar vidas do que a pessoa que precisa de alguém para ter a sua vida salva. Então, seja doador de sangue, se você tem condições, saúde, se você está dentro das condições para doar, seja doador de sangue. E já puxando para mim, se você tiver entre 18 e 35 anos, que é a média de idade para entrar no banco de doação de medula, seja doador de medula. Era isso, muito obrigada pela oportunidade. Aí eu, com 38 já não posso mais, doutor Pablo, faz o que com isso? Doutor Pablo, por favor, fique à vontade também, fale o que seja livre aí para falar e as suas considerações finais. Já convido o povo para encher o formulário aí, por favor, vamos levar esse povo para Blumenau. Obrigado, presidente. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer esse convite, parabenizar por essa ação. Eu acredito que essa é uma ação que realmente ela precisa de muitas mãos, a gente precisa tomar atenção para isso, e o mês de junho ele serve para isso. Ele não é um mês exclusivamente para isso, ele não é o único mês do ano para isso. Nós podemos doar sangue o ano inteiro, mas ele foi instituído para que a gente consiga trabalhar de forma que nos meses de menor captação de sangue, que são os meses de inverno, a gente consiga ter um estoque aí suficiente para atender as necessidades das comunidades. Reforço aqui, então, como a presidente me pediu, reforço o convite para a comunidade para que faça a doação, entre nesse formulário e, se por acaso não puder ir, né, Giane, nesses dias agora, 7, 14, 21 e 28, esteja livre para procurar os mecanismos de doação. Muitas vezes a gente tem na região aí o ônibus que vem fazer a coleta, quem sabe em breve, quem sabe ainda esse ano, a gente traz aqui de novo a doação, né? A doutora Ariane está inspirada para isso, ela quer trazer de novo a coleta para cá. É isso aí, a gente precisa de muitas cabeças, muitas mãos trabalhando aí para que a gente possa se espelhar então nos bombeiros, capitão, e que a gente consiga ajudar também a salvar muitas vidas. Então, mais uma vez, parabéns a vocês pela ação e muito obrigado. Obrigada, parabéns para todos nós, né? Como o senhor disse, esse programa Junho Vermelho é um programa que é realizado a muitas mãos. E que bom que nós temos a ajuda do Poder Executivo, que bom que nós temos um secretário que trabalha pelas pessoas e tem uma equipe que olha o ser humano como um todo, né? Isso é muito importante. Para nós aqui fica o sentimento de queremos mais. Toda vez a gente quer um pouquinho mais, né? A gente não pode fazer aqui, mas a gente pede que o Executivo faça um pouquinho mais, todos os anos. Nós fomos atrás, né, do vereador Gabriel, para que nesse ano nós tivemos a EMOSC aqui novamente, porque ano passado foi uma realização, assim, foi um evento, né, que aconteceu aqui, foi um momento muito especial, para mim foi muito único. E que a gente não conseguiu esse ano, porque eles estarão em outra cidade, mas não descarta-se a possibilidade de eles fazerem isso mais para frente. É que no mês de junho, realmente a gente não conseguiu, mas a gente está junto para cobrar, né, até dezembro o EMOSC aqui. Também sabemos que Itajaí está lutando para a implantação do Hospital do Marieta, um espaço ali do EMOSC, né? E que bom se der certo, né? Nós sempre temos falado, né, vereador Gabriel, com a dona Glorinha, não importa onde vai ser, se é Navegante, se é Itajaí, o importante é que seja. Bom seria se fôssemos nós. Mas como hoje a gente sabe que o Hospital de Itajaí é um hospital regional, que atende uma demanda grande de pessoas, a gente não pode ser egoísta e pensar que só nós precisamos, todos precisamos, né? Então, que realmente se faça acontecer isso. Fica aqui também o meu carinho a todos vocês. Muito obrigada que se disponibilizarem em plena sexta-feira, tirar uma hora do tempo de vocês à noite, com a família, para estarmos aqui, falando com a população de Navegantes, entendendo que cada um de nós pode, sim, salvar até 4 vidas. E cabe a cada um de nós escolher, então,
O que nós temos feito muitas vezes, como já foi dito aqui, há um dia que tu vai doar sangue, tu ganha um dia abonado, né? Que possa mudar isso, doutor Pablo, que no estatuto possa ter mais opções, porque para quem não sabe, as mulheres podem doar a cada 3 meses e os homens a cada 2 meses. Se pelo menos a gente tivesse mais dias, porque a gente tem um programa que conscientiza e pede, né, que as pessoas doem, mas aí o servidor público vai doar, só tem um dia abonado. Então que a gente possa pensar nisso também, só mais um pedido dentre tantos que a gente tem feito, né? Porque realmente a gente entende da importância que é. A importância que é o doar sangue, a importância que é ter pessoas que saibam sobre isso, que nas escolas falem mais sobre isso, que nas famílias falem mais sobre isso, porque realmente que, como a Giane falou, é muito mais fácil estar no lado do doador, como doador, do que do receptor. Então, que nós possamos, de alguma forma, ajudar, ou pelo menos, se você não pode doar, que você possa compartilhar essa live, que você possa compartilhar o link do formulário, chame pessoas para participar. O nosso maior desafio era termos transporte público para levar. Isso já foi solucionado de alguma forma. E que não seja só no mês de junho, que a gente possa, juntamente com o vereador Gabriel, ter um desafio maior para que tenha isso todos os meses, quem sabe uma emenda impositiva, né? Para que um transporte público específico para isso, né, nobre senhor secretário? Então, a gente vai lutar. Fica aqui o desafio, né, vereador? Nós iremos lutar, se caso nós não conseguirmos pelo Executivo, o Legislativo pode doar emenda impositiva para que isso aconteça futuramente, não é mesmo? O mais legal é que a presidente Lula vai jogando tudo aqui na roda de conversa, né? Então já vai ficando tudo gravado e registrado, isso é bom. Então a gente continua nessa luta, né, vereador? Eu quero imensamente, né, agradecer a nossa parceria nesse sentido do Junho Vermelho e aquele momento, né, quando foi anunciado para a gente que não seria no mês de junho, mas que aconteceria a coleta aqui no município, a gente ficou muito feliz, né? Realmente foi um evento onde também a Secretaria de Saúde fez todo ali um amparo, né, para que pudesse ser realizado naquele dia, lá no CIS, no bairro Gravatá, e a gente fica muito feliz por toda essa realização e agradecemos aqui a parceria de todos também nessa noite, a todos aqui presentes, a todos que assistiram, que possam compartilhar todo esse material para que a gente possa alcançar mais pessoas e possa assim salvar mais vidas na nossa região e em todo o Brasil. Então é isso, vereadora, muita gratidão a todos e que a gente possa continuar também a agradecer a todos os envolvidos nos bastidores, né, Lu? Acho que isso é muito importante, né? Para que esse evento acontecesse, para que esse projeto desse andamento, as nossas assessorias, todas as parcerias de outros vereadores também. Com certeza. Então a gente fica muito feliz por isso tudo. Muito, muito obrigado. Ninguém faz nada sozinho, né, vereador? Nós realmente fazemos um trabalho a muitas mãos, com vários vereadores. Agradeço a vereadora Adriana aqui, que representa os demais vereadores que aqui não estão no momento, os servidores da casa que estão aqui, cada um tem contribuído de uma forma muito especial para que não só esse, como todos os projetos desta casa aconteçam, porque todos os projetos não são realizados para nós, mas para toda a nossa população, e é isso que fica, porque daqui a pouco nós não estaremos mais aqui, mas essas leis, elas continuarão, e se Deus quiser serão muito melhores as ações daqui 4, 5, 6 anos. Então a gente está dando só um pontapé inicial de um grande projeto para salvar vidas. Que Deus abençoe a todos nós, um abençoado final de semana e até uma próxima, se Deus quiser. Uma boa noite.